Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Amélia e Alecrim. Então, para você que já é nossa Amélia, já é nossa Alecrim, esteja em casa. Com certeza, cada episódio é pensado com muito carinho para você e esse não é diferente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Para quem é novo e está chegando aqui, aproveita. Vamos às frases clássicas, né? Curte, segue a gente no Instagram. Tem Facebook também, Amélia Alecrim. Não deixa de deixar aí o seu like. Se o episódio fez sentido para você, deixa também o seu comentário. Aqui é um espaço para você fazer muitas reflexões e muitas perguntas. Como diz a Kelly, aqui não é um espaço de resposta, e sim de perguntar, de refletir. E eu tenho aqui a Dani, que vai dar as boas-vindas para todo esse povo também, Dani. Vou sim, olá, olá para todos e todas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um Amélia e Alecrim. Hoje um Amélia e Alecrim com um temperinho diferente, porque aqui nós estamos trabalhando hoje com a nossa série Amélias S.A., que é a série que a Amélia e Alecrim tem direcionada especialmente para você, que é uma mulher com desejo de empreender ou então uma empreendedora. Esse é o seu espaço para trazer as suas dúvidas, para nos auxiliar, para aprender conosco nesse lugar. E hoje nós trouxemos uma convidada super especial, não é, Sheila? Dessas que os encontros da vida vão trazendo pra gente, sabe como é que é? Você um dia resolve ir num evento de empreendedorismo, meio de última hora, e pergunta, será que ainda tem vaga para mim? Aí você se ajeita, vai, a palestra que você ouve bate contigo. Sabe aquela coisa assim que você pensa, poxa, eu preciso conhecer melhor essa pessoa. E foi assim que eu entrei em contato com a Beatriz, que hoje é a nossa convidada aqui. Seja muito bem-vinda, Beatriz. É um prazer para nós ter você aqui no Amélias S.A. Com certeza absoluta, nós vamos falar aqui de coisas muito interessantes, né? Sobre o mundo do empreendedorismo. O mundo feminino do empreendedorismo, que também tem as suas diferenças, sim, né? Com certeza. E, atenção, pessoal, o papo hoje aqui também vai rolar sobre inovação e inteligência artificial. Beatriz, conta um pouquinho pra gente como é que foi que você veio parar nesse lugar do empreendedorismo. Dani, Sheila, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês. Falar do mundo do empreendedorismo, né? Eu acho que quando eu ouço esse termo, né? Para o pessoal entender um pouquinho, eu acho que eu nasci empreendedora, né? Desde criança eu tive muito esse instinto, até porque a minha família sempre foi empreendedora. Mas aí na vida adulta eu tinha que escolher a graduação, que curso fazer. Eu queria um curso da área da saúde, fui fazer biomedicina. Fiz biomedicina, no meio da graduação eu já comecei a ver que o caminho que eu queria era mestrado e doutorado, aí já no meio da graduação já comecei a me encaminhar para o mestrado e doutorado, fui para o mestrado e doutorado, queria muito dar aula, então aí já no meio do doutorado fui para a docência do ensino superior, eu já dava em alguns cursos técnicos, cursos formativos, né? Mas aí no doutorado efetivamente na metade eu entrei na academia, digamos assim, né? E eu sempre fui muito intraempreendedora nos ambientes que eu estava. Tanto na graduação, tanto no mestrado, doutorado, de ser aquela pessoa que vê algo acontecendo e não se conforma com aquilo. Ou que olha, isso aqui está fora do lugar. Para você, talvez você vai dizer assim, tá fora do lugar, sempre esteve assim e tá tudo bem. E eu não, eu sempre, se tá assim, o que a gente pode melhorar aqui? Então, eu sempre tive muito essa visão intraempreendedora, né? E eu nunca, de fato, pensei, um dia eu vou empreender, eu vou ter o meu negócio. E aí, eu fui para a docência, essa minha questão de ser muito intraempreendedora, sempre fiz muito projeto, fiz muita coisa, sempre estive envolvida. E eu acho que, de fato, isso nasceu, e só para o pessoal entender, eu já vendi muitas coisas. No mestrado, eu vendia colágeno. Depois, eu vendia chá, sempre como uma renda extra, assim, né? Eu sempre vendia algumas coisinhas para fazer uma renda extra, que eu sei que muitas mulheres hoje fazem isso como uma renda extra, como, às vezes, uma segunda atividade. Então, eu sempre fiz isso, porque, de fato, eu sempre via além, eu digo uma frase assim, eu sempre olhei com farol alto para as coisas, sempre, né? Eu nunca fui aquela de, tá bom, assim, não, eu sempre olhei, e aí, onde a gente pode ir?
E eu sempre queria ir em congresso, tinha que ter dinheiro, né? Como é que você vai em evento? Aí tem que se virar, né? Tem que levar a sacolinha e vender. Exatamente. Então, eu sempre fui muito intraempreendedora e sempre busquei essas coisas. E aí, então, quando eu assumi gestão de curso, foi que deu uma guinada, porque quando você assume a gestão, você tem outras responsabilidades. E aí, meio que eu incorporei, de fato, assim, olha, eu estou fazendo gestão, eu sou dona desse negócio, porque eu sempre vi o curso de graduação que eu fazia gestão, eu sempre vi. Então, a gente tem a instituição de ensino, e dentro dessa instituição eu tenho o meu curso, então, e ele é, dentro dessa instituição maior, uma instituição menor, e ele tem que dar resultado. E aí que foi que eu comecei esse olhar muito mais forte ainda de intraempreendedorismo, né? E aí, então, veio o advento da tecnologia. Eu já ajudava algumas pessoas, assim, de uma forma muito informal com algumas coisas. Aí, no formato de mentoria, no formato... Mas muito informal, nada, digamos, empreender. E aí veio, então, essa revolução da inteligência artificial. E eu comecei a estudar muito sobre isso e, de fato, treinar pessoas. Não só para a questão da inteligência artificial, mas eu comecei estudando as gerações de estudantes. Então, porque eu estava no cargo de gestão, eu tinha que dar resultado, diminuir evasão, várias coisas. Tanto que a gente teve assim, enquanto eu estive na gestão, era um dos cursos que mais colocava aluno para dentro da instituição. A gente, hoje, quando se fala de instituição de ensino superior, que todo mundo está catando aluno, nós colocávamos 3 turmas por ano, 2 no início e 1 no meio. Então, são resultados extremamente significativos. Muito bons. Então, aí eu comecei a estudar comportamento, como é que eu poderia diminuir a evasão, manter esse professor, formar os professores, dar treinamento. E aí que chegou um momento que alguém me pediu uma nota. Olha, eu preciso de nota. E aí, sabe que me deu um estalo, tá, e agora? Claro, eu posso meter na pessoa física, né? Mas aí eu comecei a dar uma outra visão, assim, olha, realmente, eu acho que eu tenho isso um negócio pode virar um negócio. Isso pode virar um negócio. Mas até então era algo que eu fazia... Eu tinha meu cargo de professora de gestão e eu fazia essas outras atividades, como eu tenho certeza que muitas mulheres fazem isso, né? Que muitas mulheres acabam fazendo jornada dupla, buscando outras coisas, até chegar o momento de se sentir segura e se desprender. E aí, então, foi de fato que eu fundei a minha empresa, que eu levei a sério. Né, e se viu como empresária. Me vi como empresária, isso é bem importante. Comecei a olhar de fato, olha, eu tenho uma empresa, eu, né, presto serviço. Então, foi aí que... E foi muito rápido, assim, porque muitas pessoas levam longos anos, assim, de fato, eu vou só trabalhar na minha empresa. E foi questão de 8 meses de abertura da empresa que eu falei, não, eu acho que eu quero seguir só a minha carreira. Na empresa, né? Seguir com a minha empresa. E aí veio essa jornada do empreendedorismo. E aí você tem outras responsabilidades. Então, vejo que foi grandes mudanças, né? Eu saí lá de um curso da área da saúde, extremamente focado. Mas o curso de biomedicina em si, quando a gente olha para ele tem esse viés muito de cientista, assim, de pesquisador. E quem gosta disso é quem já tem a mente um pouco mais aberta, né? Então, eu acho que tudo foi meio que caixinhas se encaixando, né? E aí veio a janela de oportunidade da inteligência artificial, enfim, e só foi melhorando as coisas. Mas isso que a Chala falou é bem importante, assim, de eu me ver como empresária. Claro, eu tive muito apoio da minha família, do meu marido, vai, se é isso que tu quer, vai. Mas chegou um dia que, eu lembro, assim, eu cheguei de uma viagem, eu fui fazer um curso em São Paulo. Eu cheguei da viagem, assim, no sábado. Eu sentei depois, assim, com a minha filha. Tenho uma filha pequena e estou esperando um outro baby agora. E eu lembro que eu estava brincando com ela e eu falei para o meu marido assim, eu vou pedir demissão. Tipo, ele não esperava, porque a gente não era aqueles objetivos para agora, sabe? E era a longo prazo. A gente fala, não, eu vou pedir um dia, enfim. E Deus, eu lembro até hoje, assim, eu falei, eu vou pedir demissão, eu não quero mais, eu vou encarar meu negócio e eu vou fazer dar certo. E eu sempre pensei assim, não tem plano B. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Sabe? Te ouvindo assim, né, Chala, nós tivemos um episódio aqui sobre transição de carreira, lembra? E foi muito bacana, porque parece assim, né, Beatriz? Bom, você é a Beatriz,
Eu, na primeira vez que te ouvi um pouco também de toda a tua Sim, história, né? Da construção da Beatriz como pessoa. Então, existe aqui aquela pessoa, existe a pessoa que foi estudar, que entrou no desejo de ser professora, que se construiu, porque a gente tem que criar essa identidade. Sim. Né? E aí, veja que onde é que eu quero chegar, assim, que tem duas coisas que eu acredito que são importantes para quem tem esse desejo de empreender, né? Uma é estar aberto, porque a gente não precisa permanecer a mesma coisa para sempre. Perfeito. Ninguém né? precisa ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não, eu vivi assim, eu nasci assim, eu posso ser o que eu quiser. Então, essa é uma coisa. E a segunda coisa é conhecimento, né? A gente ouviu aqui a Beatriz falando, eu fui estudar sobre gestão, eu fui fazer um curso, eu fui aprender sobre como é que era. Então, não dá para empreender só porque, eu venho de uma família de empreendedores. Não, existe uma construção por trás da Beatriz. Né? Exato. Em 8 meses, ela saiu, fez a empresa dar certo e ainda fez filho durante o período. Né? Mas, assim, tem uma sustentação ali também, né, Beatriz? No conhecimento e no teu desejo de estar aberta para as oportunidades. Eu acho que, Dani, esse é o principal fato, assim. Eu nunca pensei em ficar parada. Sabe? Por exemplo, agora, eu estou num desafio de marketing na minha empresa, que talvez seja o desafio da maioria das pessoas, né? Eu estou estudando. Tipo, deveria? Não sei. Né? Tempo, eu estou me desdobrando, mas eu estou estudando, porque eu falei, não, eu quero entender o melhor e eu quero que isso seja o melhor para o meu negócio. Então, eu estou estudando muito sobre isso. Então, às vezes, eu acho que isso da mente aberta é fundamental. Aí, quanto mais conhecimento, quanto mais informações você tem, até eu falei algo no evento que a gente fez há alguns dias, né? Que o que tem mais conhecimento, que é mais atualizado, ele é sempre o mais interessante. Isso. Para tudo, ele é mais interessante para o teu negócio, você acaba sendo mais interessante para as pessoas querem te ouvir falar, as pessoas querem estar perto de você, por quê? Porque você não é aquela pessoa que está fechado naquela caixinha dos anos 2000. Você é uma pessoa que está sempre em movimento. Então, eu acho que o conhecimento nunca foi tão importante quanto agora, inclusive na era da inteligência artificial. Eu ia dizer bem isso. Tá, e aí? Tem todo esse fantasma. Agora as pessoas estão tratando a inteligência artificial como uma espécie de monstrinho, né? E o bicho-papão que fica embaixo da cama da gente vai comer o emprego da gente. E a gente escuta muito isso, né, Sheila? E, de fato, eu acho que é normal que as pessoas temam o que elas não conhecem. Normal. Acho que isso é normal, né? A gente sempre tem o receio, não é nem o medo, talvez, né? Sim. Em relação àquilo que a gente não conhece. Mas era aí que eu ia chegar, né, Beatriz? Você hoje está trabalhando fortemente com inovação e inteligência artificial, né? Nós aqui, inclusive, somos mentorada e aluna, né? Estamos aprendendo até com a camisa isso, a propaganda merchandising para Beatriz. A Sheila é uma das membros fundadoras da nossa comunidade por assinatura. E nem sou prof, mas... E tem camiseta exclusiva. Mas é isso, viu? Sheila, tá aberto ao novo. Quem disse que eu preciso ser professora para estar sabendo sobre inteligência artificial, sobre novas tecnologias, sobre como as pessoas ensinam e aprendem? Quem disse que eu preciso ser, sei lá, advogada para entender alguma coisa da área do direito? Quem disse que eu preciso ser um expert em marketing para ser conhecedor daquilo? Não precisa, gente. Hoje não é... Eu acho que, assim, eu tenho muito clareza para mim. Não é um título, um diploma que vai me definir. O que vai definir é o conhecimento, é a minha expansão mental. Claro, tem algumas coisas que são necessárias. É óbvio que um médico... Ele, para atender um paciente e prescrever, ele tem que passar por um processo formativo, tem que ter um diploma. Mas eu quero ir além aqui. Não é porque eu não preciso ser uma engenheira da computação para dominar a inteligência artificial. Exato. E eu acho que isso que é o bicho-papão da maioria das pessoas, né? E o medo de enfrentar. Eu poderia ter medo de dizer, não, mas eu não me formei, para isso eu não vou fazer. Mas eu faço as minhas autoanálises sempre, né? Que esse é um dos pontos mais positivos para mim. Eu não sou da área da tecnologia da informação, eu não sou da área da comunicação. Então, eu consigo entender essa área. Então, eu consigo pegar uma área extremamente mecânica e transformar numa linguagem muito acessível e muito didática e as pessoas entendem de uma forma muito simples e muito fácil. Isso.
E eu acho que... Aí é a tua característica de professora falando. Exatamente, e conseguem aplicar. Exatamente. Inclusive, antes de vir aqui, eu estava dando uma palestra e um dos maiores elogios foi que eu não fico falando o termo técnico. Porque a maioria das pessoas não querem saber o termo técnico. Elas nem entendem o termo técnico. Então, eu acho que é isso, assim, a gente não colocar limite nas coisas, não, porque eu sou isso, que eu vou ser assim sempre. Não vamos colocar limite, vamos deixar fluir. Eu acho que a curiosidade, essa expansão que a gente está falando aqui, né? Olha a tomada de decisão da Sheila de, eu vou assinar um programa por assinatura que é para professores, mas que tem muito conteúdo que qualquer pessoa que está aberta pode acessar lá, olhar uma trilha e dizer como que eu aplico isso no meu negócio. Exato. Isso. Exatamente. Porque hoje a gente tem trabalhado pessoas assim como eu, como você, basicamente na relação da inteligência artificial para a educação, para a formação de pessoas. Mas não é só isso, né? Exatamente. Essa inteligência artificial, ela também vai chegar para o gerenciamento, para a gestão das empresas, né? Vai chegar não, já chegou, né? É após inteligência artificial a era, né? Como diz a Beatriz. Isso. Então, a questão da gestão, né? Das empresas, a questão da própria produção para o marketing, né? Tem coisas que não tem necessidade de você fazer mecanicamente, porque eu tenho eu não sou conhecedora de inteligência artificial, sei as vogais só, nem o alfabeto todo. Tá alfabetizando. Tô alfabetizando, né? Sim. Mas o termo me incomoda. Inteligência artificial. Por quê? Porque eu não tenho certeza se é uma inteligência. Entendeu? Eu acho assim que a inteligência está por trás dela. Sim. Que é o sujeito que deu o comando, que fez o prompt, que é o sujeito que desenhou aquele perfil. Sim. Esse é ali está a inteligência, né? Dani, isso é perfeito. Por quê? Se você não tem conhecimento, você não vai poder... Você pode, né? Mas você não vai extrair o poder que a inteligência artificial tem. Porque ela é poderosíssima. Ela consegue nos dar informações, ela consegue nos deixar mais inovador, produtivo, criativo, que inclusive é o meu método, né? Deixando que a gente tenha mais tempo livre, porque você tem que saber utilizar. Qual é o problema hoje? 90% das pessoas utilizam as ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, que é o mais comum, como se fosse Google. Por falta de conhecimento. Então, a inteligência... A sua fala foi perfeita. A inteligência está por trás de quem dá o comando. Então, eu dou o comando. Para mim, dar um comando para produzir um texto. Para esse podcast, vamos organizar o podcast. Você precisa, primeiro, entender o assunto que vai ser falado. Segundo, entender mais ou menos a dinâmica do podcast. E depois você vai ter que avaliar se aquilo realmente é aplicável ou não. Então, veja que você precisa ter, primeiro, a inteligência, o conhecimento para dar o comando e depois para avaliar se aquilo produzido foi eficiente, foi produtivo ou não foi. E aí que tá toda a diferença. Então, eu digo muito que o conhecimento nunca foi tão importante quanto na era da inteligência artificial. Porque é ele quem vai fazer que essa inteligência não seja meramente instrumental. Perfeito. Né? Porque uma coisa é a gente pegar e dizer assim lá para o ChatGPT, né? Para ele me montar um plano de ensino sobre um determinado assunto. Cara, isso é uma coisa instrumental. Né? Agora, que ele me auxilie a pensar soluções para as dificuldades de aprendizagem dos meus alunos, por exemplo, eu preciso ser capaz de nominar essas dificuldades, de traçar o perfil de como seriam esses alunos, né? Para que ele possa me propor alguma coisa, senão o que ele vai me apresentar é raso. Exatamente, né? é raso. E então, é o que está eu gosto de dizer, para ficar bem fácil o entendimento, né? Que está na nuvem do GPT, que qualquer pessoa colocou lá. Isso. Então, você precisa ter domínio do conhecimento sobre aquilo que você vai produzir. E como a Dani trouxe antes também, a gente está falando de uma ferramenta de propósito geral. O que é uma ferramenta de propósito geral? É aquela que serve para qualquer coisa. Se você tem Alexa em casa, você está usando inteligência artificial. Se você fez compra, eu gosto de dar o exemplo da Amazon, né? Porque, salvo exceções, a grande maioria de nós já fez alguma compra lá na Amazon. Quando ele te dá as indicações de compra, talvez você gostaria desse. Né? Sugestões similares, para você, similares, né? Isso é inteligência artificial.
Então, o próprio Instagram também O faz. O Instagram, algoritmo do Instagram também isso. funciona dessa forma, É né? inteligência artificial. Hoje a gente tem... Eu gosto muito de dar esse exemplo também. O Grupo Soma, que é o maior grupo de varejo do Brasil. Eles têm 18, 19 marcas. Algumas marcas como Farm, Animale, desse ramo aí. Eles usam uma consultora digital que vai se basear nos cliques que a gente dá nas redes sociais. De cor, de estilo de roupa, tudo isso. Para construir a próxima coleção de moda. Então, veja que olha todos os ramos que eu coloquei. A área do direito é uma das áreas que mais consegue aproveitar hoje a área jurídica e inteligência artificial, porque a gente está falando de uma ferramenta de linguagem. Os chatbots, né? O GPT, Copilot, Claude, Gemini e etc. Então, para tudo que é produzir linguagem, o direito consegue aproveitar muito. Mas a gente tem outros programas também que a arquitetura vai usar, as engenharias vão usar, enfim. Né? A gente tem... É uma feira... Assim, hoje eu acho que, assim... Recentemente eu participei de uma aula onde o professor disse assim... Hoje o mundo caminha para 2 tipos de empresa, 2 tipos de profissionais. Os que dominam a inteligência artificial e o resto. Né? Então, se eu pudesse dar um conselho, não precisa você dominar ela 100%. Mas saiba pelo menos o que é dar um comando, como é que é um comando. Não utilize ela de uma forma... Tipo busca de Google. Sim. Né? Porque ela é muito mais que isso. Você fica bem poderoso se você sabe utilizar ela. Tem um outro termo também, né? Que quando a gente usa inteligência artificial é para que ela nos deixe ainda mais inteligentes. Né? Porque aí, junto o nosso conhecimento com a base de algoritmos e sabendo o nosso senso crítico de avaliar a produtividade dela, a gente fica ainda mais produtivo, mais inteligente, consegue ser mais ágil, que hoje o mundo pede agilidade para nós em todos os espaços, né? Eu acho que tem um pouco de uma mística, assim, de falar de quando a gente era... Eu, quando era criança, o sonho de toda criança era ter em casa uma Barça. Né? Aquela enciclopédia. Sim, Vocês lembram disso? Tá. Sim. Meu pai não podia comprar a Barça. Então, ele comprou uma estilo Rider, né? Da Barça. E aí, nós fazíamos as nossas pesquisas e os trabalhos de escola ali, né? Só que, veja, para atualizar aquela enciclopédia, eu precisava comprar ela toda nova. Toda nova, perfeito. Né? E aí, depois disso, então, veio o computador, a internet. E a gente começou a fazer pesquisa no Google. Quer dizer, em qualquer site de busca, né? Sim. Mas a gente usa, dá um Google, né? É, Virou até um termo. Sim, assim. Eu começava o Isso. barulhinho da internet feliz da vida. A internet Isso, discada. a internet discada. discada. E aí a gente começou. A grande questão é de que muitas pessoas pensaram, meu Deus, ninguém mais vai aprender nada porque não vai mais usar a Barça, né? Vai usar o Google e vai emburrecer. Bom, Sim. talvez isso tenha acontecido com algumas pessoas. Sim. Desculpa o termo, né? Emburrecido, não é isso que eu queria dizer, mas elas, talvez o pensamento delas tenha ficado limitado, tenha se boicotado, enfim. Mas muitas dessas pessoas hoje desenvolveram o que a gente está usando aqui. Claro. Né? Então, Sim. eu vejo assim, que não é a tecnologia em si o problema. Né? Eu brinquei lá no dia do evento, né? A minha mãe foi para a escola com um quadrinho de giz. E quando Sim. terminava o espaço, ela tinha que apagar, porque nem caderno ela tinha. Sim. Né? E aí nós evoluímos para o caderno, para a apostila, para os tablets, né? Mas veja, não é o recurso o problema, né? É o que a gente vai fazer com ele. Então, o que eu vejo é que quando nós não sabemos como usá-lo, nós fazemos um uso medíocre. E aí não dá para ter bons resultados fazendo um uso medíocre de um recurso que é tão bom, né, Beatriz? Ótimo, excelente. Eu acredito só ia pedir para te fazer um link, né? Porque tudo isso, na realidade, é inovação. Sim. Eu queria que você conceituasse inovação, Beatriz. Muito bem. Né? Inclusive nisso, tipo assim, não, mas inovar, então, eu tenho... Não tenho como inovar. A minha loja tem que inovar, a minha empresa tem que inovar. Todo mundo manda meu negócio inovar. tem que inovar. Fala inovação, ui, medo. Não é para mim. Eu acho que tem duas coisas, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, todo mundo está falando que é uma grande inovação. O formato que a gente utiliza hoje, sim, é uma inovação. Né? A forma que a gente utiliza. Mas o termo inteligência artificial é dos anos 60. Então, aqui eu já quero te dizer uma coisa, que inovar não é você reinventar a roda. É, às vezes, você adaptar o que você já tem para atender uma expectativa do mercado.
E eu acho que tem outra coisa. Todo mundo, quando a gente fala assim, inovação, todo mundo linka, associa inovação à tecnologia. A computadora, a internet, a inteligência artificial, ao tablet, ao celular, aí só uma luz diferente, N coisas. Não necessariamente a inovação precisa ser uma tecnologia. Você pode inovar num processo dentro da tua empresa que não vai tecnologia. Você pode inovar em alguma coisa que você já está usando, mas você traz melhoria e aquilo vai te dar resultado, você está inovando. E às vezes você nem chegou a pôr uma tecnologia lá, não precisou nem de um grande investimento, porque também a inovação é associada a isso, né? Grandes investimentos. Vai custar muito caro para fazer isso. E eu acho que a inovação está muito na nossa cabeça. Concordo Eu acho que a plenamente. inovação é muito a nossa cabeça. O que é a inovação? Algo novo entrando... Para mim, é algo novo entrando na nossa cabeça. Que vai melhorar um processo, que vai trazer mais produtividade, vai deixar a Dani mais criativa, vai deixar a Sheila mais produtiva, vai entregar algo diferente do que já se vem fazendo. Para mim, eu acho que a inovação está muito na nossa cabeça, definitivamente. Assim. E assim também, né, Beatriz? A inovação, ela tem tempo e lugar, né? Sim. Porque o que é inovação para minha empresa pode já ter sido superado na empresa da Beatriz. Perfeito. Né? O meu negócio, ele inova. É a mesma coisa que a gente queria se comparar com o outro. Não, o processo de cada um é único, é singular. Né? Então, esse negócio de copiar a receita do outro nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Perfeito, Dani. Porque eu acredito muito que tudo é personalizado, de fato. Isso. Né? Como eu falo muito sobre educação. A gente já passou da era de personalizar as coisas. Na educação, a gente trata 50 aluninhos como se eles fossem exatamente iguais. Não, as pessoas são diferentes. E eu acho que na empresa é exatamente a mesma coisa. Vai ter um setor da tua empresa que vai ser mais inovador, vai ter outro mais tradicional, vai ter outro que você sabe que consegue implementar mais, outro menos. Para você, talvez, que está assistindo aqui, seja um desafio inovar. E eu acho que, como eu vou inovar? Eu acho que, como eu falei para vocês, que o inovar está na sua cabeça, primeira coisa, sair da zona de conforto. Isso. Buscar novos lugares, buscar novas pessoas, sair da tua bolha, né? Porque se você não sair da tua bolha, se você não sair de dentro da tua empresa, do espaço que você estiver, ou se você que é a mulher que está assistindo aqui agora, né? Se você não sair de dentro da sua casa ou de dentro do seu trabalho e não ir, às vezes... Ou até mesmo assistir, não precisa nem sair. Assistir algo diferente, não tem como você inovar. Porque você vai estar vivendo com as mesmas pessoas, sendo exposto às mesmas coisas o tempo inteiro. Não tem como entrar ideia nova. Eu sempre... Desculpa. Ai, não, vai lá, vai difícil, né? Professor na frente do microfone, meu Deus do céu. Não, só ia te dizer assim, né, Bea, que a gente sempre pensa assim, olha, que é a mesma coisa que o ser criativo, né? Porque a inovação tem essa relação com a criatividade. Né? Você vai ter que construir a partir de uma forma diferente, mas só que inovação e criatividade não são dons, entendeu? Elas não são coisas assim de pessoas abençoadas por Deus, e daí uma noite elas dormiram, tiveram um sonho. E quando elas acordaram, elas entenderam o que elas tinham que fazer. Não é esse o processo. O processo é doloroso, é difícil. Tem que comer feijão com arroz, né? Porque tem que estudar, tem que aprender, tem que tentar, daí não funciona, daí vai... Entende? Exatamente. Eu acho que a gente também tem que entender isso. E outra coisa, saber que existem redes de apoio. Perfeito. Existem Beatrizes, existem Amélias e Alecrins, né? Existem redes de apoios que dão o próprio CDL, né? Os núcleos de empreendedoras que existem nas cidades. Os encontros de networking. Como nós tivemos ontem com o Vem Com Elas, que é um encontro que acontece, né? De iniciativa aqui da nossa cidade, da Idânia. Então, todos esses espaços também são esses espaços de apoio, né, Beatriz? Sim. Porque, vamos combinar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre... Eu, Beatriz, mãe, mulher, esposa, professora, empreendedora, mentora. Como é que eu dou conta de tudo isso? Eu acho que isso, Dani, que você fala é primordial. Assim, você, primeiro, buscar estar em lugares diferentes. Né? Eu acho que aí você vai começar, se ela está fazendo, deu certo, eu vou testar. E aí você começa a ter um monte de ideia. Né? Você começa a ver o que as outras pessoas estão fazendo.
Eu não consigo sair de casa. Assista o podcast. Gente, tem tanto podcast que você aprende muito, que é surreal. Só que eu acho que também tem outra coisa. Não adianta você só ficar ali consumindo, virar um obeso mental de conhecimento e não colocar nada em prática. Tem que estar em movimento. Eu acho que o conhecimento, ele só serve quando você transborda, quando você vai lá. E o transbordar não significa eu estou aqui, vou ensinar a Dani. Não, o transbordar é você executar aquilo e que vai beneficiar outras pessoas. E você fez essa pergunta, como é ser tudo isso? Não sei. É fácil. Eu, quando te vi grávida na primeira oficina, aí eu fui que eu te segui, ela tem outro filho. Aí a menininha, e é pequena, a pequenininha, também. como que é o nome? É Maria Luísa. A Maria Luísa, meu Deus. Ela tem marido também, né? Que também ajuda, mas também precisa dar atenção. Como é que essa mulher dá conta? É literalmente aquela coisa. Como que dá conta? Não sei. Tem receita? Não sei. Por quê? Porque eu acho que cada um vive uma realidade e você tem que entender e olhar para o teu núcleo familiar nesse momento e entender o que você pode, o que você não pode. E é de poder mesmo. Daqui a pouco eu vou fazer, no seu núcleo familiar, você vai fazer algo que o teu marido não concorda. Né? Ou que ele não quer aquilo naquele momento para vocês. Ou daqui a pouco você vai não, vai lá, vamos fazer, vamos lá, põe pressão, vamos lá, vamos fazer, vamos executar, vai te apoiar. Então, eu acho que é muito de você, do ambiente que você está. Eu acho que isso faz toda a diferença, faz total diferença. E a mesma coisa que me pedem, qual é a receita para criar o filho? Eu falei, não tem. Qual a receita para comer? Não tem, faz o que você acha que dá certo para você. Tem algumas coisas, assim, que a gente pode fazer para ir se adaptando e tudo mais? Tem, ok. Mas eu acho que a gente tem que sentir do nosso coração, assim, sabe? E eu acho que nós, mulheres, temos muito esse poder da nossa intuição, de saber se aquilo está sendo saudável para o teu relacionamento, para o teu núcleo familiar, está sendo saudável para o ambiente que você está. Porque tem uma coisa que eu tenho muita clareza para mim, que de nada vai valer o sucesso se eu não ter a minha família legal, em paz. Eu acho que nada vale o resto. E eu acredito muito assim no poder da família, né? Dos filhos, da família. E eu acho que a mulher que tem filho, ela tem um poder também fora do comum, né? Então, eu acho que é muito isso, assim. E a questão do relacionamento, que talvez muitas mulheres olhem para isso também, né? Gente, eu acho que tem que conversar. Tem que conversar e fazer alinhamentos. A gente faz muito isso. Até de carro, lá em casa a gente faz isso. Né? Tem muita gente que fala, não, mas carro é coisa de homem, não sei o que é coisa de mulher. Gente, eu acho que nada é coisa só de homem ou só de... Claro, tem algumas exceções, né? Mas eu acho que, na maioria das vezes, nada é só de homem ou só da mulher. Vai de um casal conversar. Eu sou a pessoa, inclusive, extremamente contra que fala, não, mas o homem tem que ser o provedor da família. Não, mas não sei o que, a mulher... Gente, eu sou a pessoa extremamente contra isso. Porque eu acho que cada um tem as suas habilidades e competências. Vou dar o meu exemplo. O meu marido, ele é super tímido, ele é mais... ele é mais na dele, ele é a pessoa que vai passar horas trabalhando no computador, no cantinho dele, quieto. Eu já sou uma pessoa mais expansiva. Então, é meio óbvio das coisas. Dificilmente para um negócio, se tu olhar nas habilidades, ele iria conseguir. Só que, por exemplo, eu não sei zero das finanças lá em casa. É ele que faz absolutamente tudo. E é uma coisa que ele tem muito prazer em fazer. Então, veja que tem que ser um equilíbrio, que quando você conversa, que tem essa coisa do conversar, do você fazer esses alinhamentos pessoais, eu acho que isso serve não só para dentro de um núcleo familiar, serve para as empresas, tem que estar todo mundo alinhado, serve para, enfim, se tu vai fazer uma sociedade com alguém, né? Sempre estar alinhado. Eu acho que isso muda tudo, assim. Já teve coisas que eu quis fazer e eu e o meu marido falaram, eu acho que agora não é o momento. Eu também ouvi. E já teve coisas que ele me disse, eu acho que tu tem que ir. E que eu não estava muito assim. E eu também hoje já tenho a sensibilidade de entender que algumas coisas ele não ia ficar tão satisfeito. Mas estar junto é uma decisão minha, é uma decisão nossa. Então, a gente vai fazer esforço para que isso aconteça.
Vou dar um exemplo. Hoje eu estou aqui, depois eu tenho um outro compromisso, ele vai se virar com a minha filha em casa. Que é muita coisa, né? Exatamente. Nossa, olha. Exatamente. Mas é um combinado que a importância. gente foi, que seria assim. Né? E aí, tá vindo um outro filho. A gente já tem vários combinados também feitos antes mesmo do bebê nascer. Né? De algumas coisas. Eu estava comentando com vocês, né? A gente combinou que a minha última semana de trabalho externo seria dia X. Aí assim a gente está cumprindo. E eu acho que na vida também nem tudo a gente tem que só ganhar. Às vezes a gente tem que ceder, às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai ceder, às vezes não é aquilo que a gente quer. E eu acho que tudo isso serve para nossa maturidade também. Né? Eu acho que isso é muito saudável. E eu acho que quando tu tá alinhado, família, mental, todas essas coisas, tudo flui. Eu acho que aí as coisas vão funcionando. Exatamente. Pode chegar que o momento não vai dar certo. Mas para mim a família tem muito valor. Então é uma decisão e você querer fazer aquilo acontecer. E ouvindo a Beatriz e também outras pessoas que já passaram por aqui, né, comentando da importância dessa rede de apoio, né? No teu caso, tu tem o teu marido, tu tem inspiração ou a motivação na Maria Luísa, né? Então, existe essa situação. Existem mulheres que encontram o apoio em outras mulheres, nas amigas. Sim, perfeito. Entende? Exatamente. Na mãe, nos irmãos, enfim. Então, ou vai pagar para alguém, olha, eu não tenho esse apoio, eu vou pagar uma pessoa para me dar esse suporte. Mas a necessidade de que isso exista, né, Beatriz? Porque sozinha é difícil. Sozinha é difícil e não dá. E a gente sabe que existem mulheres que muitas vezes têm lá, sei lá, o seu pão, né, o seu biscoito, que fazem algum artesanato, que gostariam de crescer nesse sentido para poder trabalhar também na sua independência, seu empoderamento financeiramente, né? Mas não encontram essa sustentação, esse suporte. Às vezes, o suporte até é alguém que eu possa dizer assim, meu Deus, me ajuda, só me dá um abraço que eu não aguento mais, estou cansada. Né? E tá tudo bem. Tudo bem. E tem dias que eu também tô assim. Né? Tem dias que eu só quero deitar no sofá e dizer assim, meu Deus, eu tô cansada. Né? Essas últimas 2 semanas, tipo, eu tô trabalhando muito. A gente fez evento, né? A gente lançou produto e coisa. Aí eu falei, nossa, domingo, eu falei, eu só quero descansar, me deixe, me deixe. E eu não publiquei nas redes sociais, eu só escrevi um negocinho. E tá tudo bem, não tem que ser essa coisa maluca, doida, que dizem que tem que ser assim, não tem que nada. Tem que ser o que você sente no teu coração e ponto. E eu acho que aí tá a nossa maior verdade. Ah, mas fulano tá fazendo, eu tenho que fazer como fulano. Por que tem que fazer? E eu acho que quando você quer muito fazer o que o outro está fazendo, você perde a tua essência. Sim. E eu acho que você perde o que é mais importante de você. Então, eu acho que manter a nossa essência, isso é primordial, assim. E isso que você trouxe, realmente, está tudo bem se um dia tu estiver extremamente cansado e você dizer, hoje eu não vou fazer nada. Eu já fiz isso várias vezes. Eu dizer, hoje eu não vou fazer. Claro, eu sempre honrei os meus compromissos e eu também entendi, olha, eu posso ir até aqui. Né? E já teve várias vezes que eu falei, eu não quero fazer, largue o meu celular, eu não quero postar, eu não quero que ninguém me veja. Tanto que, assim, todo mundo fala, tem que publicar, né? Já trazendo... Hoje, as redes sociais é o principal meio de comunicação e a nossa vitrine, né? Que, inclusive, eu aconselho, se você é mulher, está empreendendo, quer empreender, eu acho que a melhor forma de mostrar o seu trabalho hoje é indo para as redes sociais, especialmente no Instagram. Precisa fazer perfeito? Não precisa, só faça. Do teu jeito, do jeito que você consegue, com o celular que você tem. Não precisa comprar o melhor celular do mercado. Faz. Não deixe de fazer, não deixe de mostrar o seu trabalho. Né? E todo mundo fala, não, tem que mostrar o que tu faz, o que tu deixa de fazer, nananã. Eu não gosto disso. Essa não é a Beatriz. Eu compartilho algumas pequenas coisas do meu dia a dia que eu curto, mas, tipo, tem coisas que eu não quero compartilhar. E que tá tudo bem também. Para mim, está tudo bem. Sabe? Então, é isso. Você entender a tua essência. Assim, que é a questão do autoconhecimento. Isso, né? Total. Isso. Olha, por exemplo, eu sou uma pessoa sistemática, assim. Eu sou a fã da organização e tal, né? A capricorniana típica nesse sentido. Então, eu tenho um perfil pessoal que é meu. Eu falo o que eu quero, eu uso como eu quero, eu mostro o que eu quero e é meu. E quem não se sente confortável está convidado a sair. Isso aí. Tá? E um perfil profissional, que só aparece coisa profissional. Sim. Entende? E ontem
agora ouvindo a Beatriz, né? Cada um reconhecer aquilo que pode apresentar, Sim, que pode isso mostrar. aí. Eu ontem conheci uma moça, uma menina, eu digo menina porque com certeza podia ser minha filha, né? E ela, nesse evento de ontem, ela estava me contando, né? Aí eu perguntei para ela, quem é você? Eu sou a Tânia. O que você faz? Eu sou agroinfluencer. Eu disse, como? Agroinfluencer. Eu moro no interior do município aqui próximo e eu pensava, eu também quero ter um Instagram, mas o que eu vou mostrar? Quem é que vai se interessar por aquilo que eu estou mostrando? Então eu mostro, eu tirando o leite da vaca, eu alimentando as galinhas, eu limpando a minha casa, eu na roça. Quando eu e meu marido, quando a gente vai para uma balada, a gente mostra também. Assim, eu estou fazendo um baita sucesso, tem um monte de gente se identificando comigo. Tu entende que isso é uma sacada que ela teve de que o normal, o comum, também tem espaço. E assim, ela tá sendo ela. Exato. A essência É a dela. essência dela. Porque se ela tentasse ser igual a mim, igual a outras mulheres, Seria não uma ia dar farsa. certo. Seria uma farsa. E as pessoas sentem isso. Nós somos energia. A gente sente a energia do outro. E a gente sente quando algo tá assim, sendo muito mecanizado, sendo Sim. muito... A gente sente, não adianta. É a mesma coisa. Isso daí me fez lembrar. As piadinhas, as brincadeirinhas, os memes são as coisas que mais bombam na rede social. Já me falaram 1000 vezes. Você tem que fazer os memes. Eu não sou a pessoa que vai fazer meme das coisas. Não é eu, entendeu? Não é a minha essência isso. E nunca vão ver um meme, uma piadinha. Porque não sou eu. Sim. E se bomba, eu não tô nem aí se bomba ou não. Não é a minha pessoa. Entendeu? Eu acho que a gente se reconhecer nesse sentido também, isso é muito importante para o nosso sucesso, porque a gente não está indo contra nós mesmos. Isso. Eu acho Porque que é a isso... mesma coisa que uma mulher, por exemplo, que resolve, né? Eu quero abrir um negócio, né? O que eu tenho de diferente para apresentar em relação aos outros negócios da mesma área que já estão aí? Porque praticamente tudo já existe, né? Sim. O que eu tenho de diferente? Eu sou a diferença. Exatamente. Entende? É o teu Então, jeito, se eu sou a tua forma. exato, eu vou vender lasanha, né? Qual é a diferença? Cara, a Daniela é a diferença. É a forma como eu atendo, é a forma como eu converso, é aquele temperinho meu que só eu sei que eu coloco ali no molho, né? É a maneira como a história que eu carrego quando eu vou entregar esse produto. Então eu concordo muito, Beatriz. Eu acho que você falou assim uma grande verdade. Sabe? A gente não pode abrir mão daquilo que é a nossa essência. E isso é muito Amélia e Alecrim, porque aqui nós somos 3 pessoas muito diferentes, né? Eu, a Kelly e a Sheila, mas que cada uma de nós vê na outra, né? Valoriza na outra o que a outra tem de complementar, de diferente, de provocador, né? De acrescentar aquilo que nós somos. E tá tudo bem a gente ser diferente. Sim, isso aí. Entende? Então, a gente não precisa eliminar essas diferenças. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que muitas vezes as mulheres, elas deixam de aprender e crescer com outras porque, eu não gosto daquilo ali que ela faz. Olha o jeito que ela se veste. Isso aí, pra mim, não dá. Você pode não concordar. E tá tudo bem. E aí, mas se tu ela não tiver pode uma grande coisa... invalidar a outra pessoa. E aí, se ela tiver alguma coisa muito legal para colaborar comigo. Entendeu? Exatamente. E a mesma coisa em relação às áreas, voltando agora à questão da IA, né? Eu não curto muito inteligência artificial. Eu não sou muito das tecnologias. Eu mal e mal uso o meu telefone. Beleza, gente? Mas se abra para essa possibilidade, que talvez daí venha uma solução para melhorar a tua vida. Exatamente. Exatamente. Eu queria pedir para vocês, eu vou aproveitar e comentar, né, que a Beatriz tem um podcast também, depois queria que tu falasse do podcast, e que vocês duas, inclusive, enquanto profs, né, fizeram um podcast, e como a gente tem, depois o pessoal vai assistir, mas que vocês fizessem um pequeno comentário sobre essa questão da educação, porque nós temos muitas mães que nos acompanham, sobre, tem uma parte lá, talvez eu fale de forma errada, mas que vocês dizem assim, de colocar, de inovar na escola. Então, vamos dar tablet para todo mundo. Né? Eu queria que vocês falassem isso para que as mães, tem outras profs que daqui a pouco também vão nos assistir, que vocês trouxessem pelo menos um pouquinho disso para deixar com vontade de assistir o episódio inteiro de vocês. Que ficou ótimo. Nossa, ficou muito bom. Então, como a Chala falou, eu tenho hoje a principal área que eu trabalho é a educação, é a formação de professores, né? A gente começou brevemente. E eu tenho um podcast que chama Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador, que é justamente para levar o professor, tirar o professor de fora da sala. Sair daquele mundinho e ver o que o mundo
real tem para contribuir para ele dentro da sala de aula. E até essa foi uma fala da Dani, né? E para mim eu já usei ela como exemplo, né? De que todo mundo acha isso. E muitas vezes os pais, o meu filho eu vou levar naquela escola porque tem tablet, porque tem isso, porque tem não sei o quê, porque não sei o quê. O município investiu muita grana no tablet, mas de que adianta ter tudo isso? Se, primeiro, os professores, que são os condutores do processo de aprendizagem, não sabem mexer. E, infelizmente, a grande maioria não sabe. Sabe mal a pena ligar e desligar. Né? É o que eu faço com aquilo que eu tenho. E eu acho que isso, eu já falei até aqui, se eu não me engano, não é mais sobre conhecimento. Não é mais sobre ferramenta. Não é mais sobre a tecnologia. É o que eu faço com isso que eu tenho na minha mão agora. Eu acho que para as mães assim, que estão assistindo isso também, a Dani depois pode complementar, eu acho que de nada vale se a escola tem lousa, se tem tablet, se tem isso e aquilo, e o teu filho vai lá para ter uma aula de informática jogar joguinho. A aula de informática não é para isso. Exatamente. Né? É para ele aprender algo, que inclusive se faz uma crítica muito grande, que os adolescentes de hoje não sabem usar computador. Mas aí eles vão para a aula de informática, e não estou dizendo que todos são assim, tem exceções, mas que na grande maioria das vezes é jogar joguinho. Né? Então, de nada adianta isso, é como eu uso aquilo para o crescimento. Como que a escola, como que a gestão de educação vê aquilo para realmente você levar o desenvolvimento pessoal e profissional para aquele indivíduo, que não é a diversão, que é como aquilo vai contribuir para o crescimento deste profissional, desse indivíduo, porque o teu filho hoje tem 2, daqui 5 anos ele tem 7, daqui 10 anos ele tem 12, daqui 20 anos ele tem 22. Quem que ele vai ser? E começa agora, não é depois. Assim como eu falo muito, que a etapa mais importante do processo de aprendizagem é a alfabetização, não é o ensino médio colocar na melhor escola. Se não alfabetizou legal, se não alfabetizou bem em português e matemática, não adianta eu pôr na melhor escola do ensino médio. Tem que olhar para o básico, para a base. Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim. Eu acho que os pais têm que se preocupar menos com o que tem de tecnologia, ou usam ou não usam o celular. O que o meu filho está fazendo com o aparelho que ele tem na mão. O que a escola faz com o tablet que ela tem lá. O que a escola faz com a lousa que tem lá. Eu acho que tem que olhar muito o que é feito com a ferramenta que eu tenho. Eu acho que, no meu ponto de vista, é isso. Dani? Eu super concordo. Naquele dia a gente conversou bastante sobre isso, né, Beatriz? Fica o convite para que todos acessem o episódio, né? Do Pensando Fora da Sala de Depois Aula. da Sheila, vocês coloquem o link. Isso, a gente coloca o link, tá? Para que possam assistir. Mas eu acho que é importante a gente pensar assim, que eu sempre gosto de fazer analogia, porque quando as pessoas falam de ferramenta ou de tecnologia, a palavra tecnologia normalmente a gente associa a algo que funciona digitalmente, que está plugado em algum lugar, né? E se a gente pensar, o martelo é uma tecnologia, o pé de cabra é uma tecnologia, a tesoura é uma tecnologia, um prego é uma tecnologia, né? Foram ferramentas desenvolvidas pela capacidade, pelo cérebro humano, que com o uso das ferramentas se liberou de ações difíceis daquele tempo para poder usar de um ócio criativo. Aliás, esse termo eu gostaria de deixar como sugestão aqui o pessoal que gosta. Sabem que eu gosto de ler sociologia e filosofia, né? Domênico Di Masi, que é um sociólogo. Ele tem um livro maravilhoso sobre isso, né? Sobre o ócio criativo. Isso. Então, aí ele traz justamente essa ideia de que quando a gente tem esse tempo de ócio criativo, né, é que a gente consegue pensar. Então, os pais precisam se preocupar com isso exatamente que a Beatriz falou, né? Bom, tem tablet, pode usar o celular, tem lousa digital, tem sala com óculos 3D, né? Gente, maravilhoso. Isso também é do domínio do mundo que nós estamos vivendo. E eu acho que as crianças têm que ser expostas. As crianças têm que ser expostas Essa é a nossa e realidade. conduzidas de forma orientada para lidar com isso. A questão é, essa ferramenta estimula, potencializa o pensamento? Essa é a pergunta.
né? Como ela é usada, né? Exato. Como ela é usada? Ela torna o pensamento mais potente? Ou é diversão? Ou ela é uma diversão? Eu, naquele dia no podcast, também comentei, né, que tem um autor que diz que a escola serve para ensinar aquilo que a gente não aprende fora da escola. Então, fora da escola, os nossos filhos sabem usar. Os pais ficam, o meu filho já faz touch na tela. Cara, as crianças aprendem por imitação. Eu sinto muito, eu tô te desiludindo, o teu filho não é essa inteligência toda que tu tá pensando. Exatamente, tá? exatamente. Ele só tá copiando um comportamento que tu tem, que ele já entendeu que fazendo assim vem um estímulo visual e muda o estímulo daí. Ele não tem inteligência superior nenhuma por conta disso. Neurologicamente falando, neurociência, não existe essa possibilidade de uma criança ter consciência nível de entender que se ela passar o dedo vai mudar o estímulo. O que ela percebe só? O meu pai e minha mãe fazem isso muda alguma coisa, eu vou fazer também. Então, isso. é por imitação, né? Assim como antigamente as crianças ficavam vidradas na TV, por quê? Porque os nossos pais assistiam a novela, assistiam o Fantástico, o jornal, e a gente imitava aquele comportamento e acabava depois, então, se habituando a isso. Essa é a inteligência que vocês estão achando que está superdotando as crianças. E que não é por aí, né? A inteligência do teu filho está naquilo que ele consegue compreender do que você faz, soluções que ele constrói. Sabe quando o teu filho é inteligente, mãe e pai? Quando cai a bolinha dele embaixo do armário, por exemplo, e ele pega a colher de pau e puxa a bolinha. Ali ele construiu um uso inteligente com uma ferramenta disponível. Perfeito. Ele identificou um objeto como ferramenta, pensou que aquilo podia ajudar, fez o exercício, conseguiu e se sente resolveu um problema a nível do pensamento dele, né? Isso, né? Em nível de pensamento, ele elaborou uma hipótese, agiu e teve um resultado. Isso é inteligência, tá? Então, a escola tem que levar o celular, o tablet, tudo que for de tecnologia para promover isso. Certo? E hoje é uma crítica que se faz, né? Justamente, a geração Z e a geração Alpha que está aí, que é o público que tem até uns 25 anos, mais ou menos. A gente está falando de geração Z e Alpha. Eles são a era do digital, mas eles não sabem mexer num computador. Não usam nem o Word. Não usam o Word. Isso é a crítica que todo mundo faz e todo mundo acha bonito criticar essa geração. Gente, essa geração é extremamente inteligente, eles são extremamente criativos. Qual é o problema nisso? Ninguém nunca ensinou para eles que usar o celular é para produtividade. E usar o computador também é para produtividade, que é para trabalho. Nós três aqui, eu aposto que nós fizemos os cursos de informática para entender como é que usa o Word, Excel e etc. Sim, As pessoas que estão aqui na sala também. Me diz qual geração Z fez isso. E aí, todo mundo foi na intuição de que eles são o digital, eles sabem fazer tudo. Se ninguém ensinou, não sabem. Eles não sabem, então eles sabem fazer o quê? O que eu vi o meu pai e minha mãe fazendo. Mas como que o meu pai e minha mãe, então tá usando? Para que a gente usa em casa? Tu não tá trabalhando em casa. Você tá o quê? Olhando o Instagram, olhando o YouTube, vendo um negocinho. Então, é para diversão. E é isso que ele aprendeu a fazer. Né? E também não tem o nível de consciência de entender que quando o pai e a mãe estão na frente do computador, muitas vezes, hoje com home office, né, os pais estão trabalhando. De entender que aquilo, de fato, é um trabalho. E mostrar aquilo, a importância daquilo que realmente é um trabalho. E aí, se parte daquela coisa, é tudo diversão, ele vai replicar, os jovens vão replicar da mesma forma. E eu vi um exemplo, até foi o Thiago Brunet, que eu achei bem legal, que ele disse assim que ele ficou super chateado com um determinado período que os filhos deles não liam. E ele falou, poxa, é por imitação, eu leio muito, eu leio tipo um livro por semana. E aí um dia ele se deu conta que quando que ele lia quando ele ia dormir. Então ele ia pro quarto, colocavam as crianças dormir, ele ia pro quarto, aí ele lia tipo uns 30, 40 minutinhos antes de dormir. Nenhum filho dele via ele lendo. E aí ele falou que quando ele se deu conta disso, ele começou a entender que de fato ele tinha que ler na sala. Então ele começou a ler na sala para que os filhos vissem que ele estava lendo. E ele falou, e mudou o hábito lá em casa. As crianças começaram a gostar mais de livro, interagir mais com os livros. Ele falou, deixei de ler? Não, eu só mudei aonde eu estou lendo e está sendo visual para os meus filhos. Os nossos filhos, os seus filhos, os meus, os das meninas que estão aqui,
né, eles vão nos imitar sempre. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Isso para mim é... Minha filha me ensina isso todos os dias com 3 anos e meio. Mas é isso aí. E assim a gente também pensar, né, que é preciso, se a questão é leitura, ler para a criança. Ler com a criança. Né? Ah, meu filho ainda não sabe ler. Sabe. Mostre as imagens para ele que ele vai construir a história para ti. Tá? Então, há uma leitura de imagens que é feita assim. Conversar sobre o que ele leu. Né? Fazer daquilo ali um espaço que é de conexão pais e filhos. Exatamente. Isso muda o sentido. Não é a cobrança. Quantos livros tu leu essa semana? É, exatamente. Ah, hoje você não vai ganhar a sua mesada porque você não terminou de ler o seu livro. Pelo amor de Deus. Não é punição. Né? Que aí vai ser uma coisa ruim. Exato. Porque ele vai associar com uma coisa ruim e ler vai ser ruim, estudar vai ser ruim. Assim como tem toda aquela questão que eu falo muito do português e matemática. Para muitas pessoas, inclusive para mim, português e matemática sempre foi uma tortura para mim. Porque era muito difícil, era um negócio que... E aí tinha muito papel do professor que dizia, meu Deus, vocês nunca vão aprender isso. Tinha muito esse posicionamento, e aí tinha muito um posicionamento de medo daqui, muito mais de medo do que de processo de aprendizagem. E quando a gente tem essa questão muito do medo, você gera um bloqueio. E não é de, então só vai... Tu vai ganhar se você ler. Você está fazendo uma associação, infelizmente, péssima. Tem que ser por prazer, tem que ser gostoso. Exato. Quando é gostoso, tudo ganha um outro sentido também, né? E que isso também vale para os adultos, né? Sim. Então, nós que queremos crescer, queremos aprender, queremos seguir. A gente já vive, né, numa sociedade da aprendizagem para toda a vida. Sim, né? Exatamente. Nós que queremos isso, nós também temos que entender que a aprendizagem, ela nos desacomoda. Então, ela tem o seu teorzinho de dificuldade, né? Ela não é aquela coisa só fácil e simples, né? Mas é impossível a gente alcançar um espaço, a gente se identificar como uma pessoa diferenciada, de ter um bom serviço, de vencer a nossa concorrência, né? De conseguir se sustentar a partir do nosso empreendimento, sem que a gente invista nessas questões de aprendizagem. Exatamente. Né? E assim, o aprendizagem, o conhecimento, tem pessoas que precisam ir no presencial. Eu só vou, tá tudo bem? Tem pessoas que aprendem muito vendo um podcast. Tem pessoas que aprendem... Gente, tem N formas de aprender. Isso. Hoje não tem limite. É você se autoconhecer. Como que é melhor para mim? Ou, às vezes, não é... como que hoje cabe no meu dia a dia eu aprender? Sim. Né? E hoje, com o celular, a gente pode aprender dirigindo. Porque eu sempre falo que... Ou cozinhando, que é os meus horários de ouvir podcast. Enquanto eu cozinho. Eu tenho um lugarzinho, coloco o meu telefone, aí eu vou ouvindo e nisso eu tô aqui, ó. E aí, por isso que eu falo que, por muitos e longos anos, se falava que para aprender você tem que estar sentado ouvindo outra pessoa falar. Não! Você pode aprender na fila da padaria. Né? Você pode, hoje, com o celular, com a aprendizagem móvel, a gente pode aprender aonde a gente quiser. Então, a gente tem muitas possibilidades de aprendizagem. E é legal, né? Porque você está percebendo que as tuas desculpas estão ficando cada vez mais frágeis. Né? Cada vez mais as nossas desculpas para não aprender, para não fazer, enfim, né? Elas estão ficando mais frágeis, né? Então, a gente precisa ser melhor do que as nossas desculpas, né? E entender que a tecnologia, que a inovação, que a inteligência artificial, que, enfim, todo esse cenário novo, ele vem para somar. Sim. E não para tirar emprego de ninguém, como a Dani comentou ali, que eu já ouvi de algumas pessoas. E o que vai ser das lojas se nós entrar nisso? Eu que venho dessa área. O que vai ser de nós? Você precisa aprender o que você vai fazer com ela, que é exatamente aquilo que tu disse. Eu acho que perfeito, assim, não ter medo do que é diferente, não ter medo, porque tira hoje o WhatsApp de todos nós. Para quem trabalha com vendas, tá? Para quem empreende, tira o WhatsApp. Isso aí. Tem medo, mas tá usando o dia inteiro, né? Tenho medo, mas posto foto, eu convido, eu chamo o cliente, eu mando a localização, tudo você faz ali no WhatsApp.
Então, E é um acelerador de comunicação. Exato. Isso. Então, vamos pegar só por ali, que é uma coisa bem básica. E o que fica para mim bem marcante da nossa conversa aqui é que faz muito sentido uma frase que se usa muito no marketing, né? Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. É verdade. Retire. Sim. Sabe? Quando vocês estavam falando assim, não, faz todo sentido. Então, é a hora que você precisa buscar, né? E essa Outros mesa espaços. pode ser o que você quiser. Inclusive, as páginas que você segue no teu Instagram, os canais do YouTube, os podcasts que você escuta, ou aquelas 2 horas, às vezes, que você fica ali vendo besteira, que é importante também, mas que daqui a Sim. pouco você pode Fazer em filtrar. 15 minutos, não precisa ser 2 Não horas, precisa né? ser 2 horas. Exato. É isso aí. Eu acho que essa tua fala realmente, quando você começa a perceber que você tem mais a contribuir do que receber, está na hora de você procurar novos lugares, novos espaços, se conectar com outras pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença. E o que você trouxe da tecnologia, eu tenho uma frase que eu falo muito sobre a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial não vai substituir ninguém. Pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial vão substituir as que não sabem. E assim como foi ao longo da nossa vida. Quem soube mexer no computador, que sabia digitar, substituiu o datilógrafo. Né? Depois, quem começou a utilizar o WhatsApp, substituiu outras ferramentas de venda, que antigamente talvez fosse o telefone. E se a gente fizer uma outra analogia voltada lá antigamente, né? Se a gente fosse pegar o melhor comércio de uma determinada cidade, a capacidade de venda dele não ia passar de 3, 4 quilômetros ao redor do seu círculo ali. Hoje, se você tem um negócio, inclusive se você faz bolacha, pão na sua casa, você pode vender para milhares de quilômetros, para onde você quiser, inclusive mandar para fora do país. Né? Então, eu acho que não tem fronteiras, dá para você ser sim o que você quiser. Só que você precisa... Você não vai conseguir ser o que você quiser ficando no mesmo lugar que você está. Acho Não que dá para alcançar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Perfeito, Dani. Né? Perfeito. Maravilhoso, vamos ter que encerrar. Infelizmente, o tempo passa né? sempre muito rápido, né? Passa muito. Não, de podcast não dá, né? Quando é papo gostoso, assim, o tempo voa. Muito voa bom, mesmo. muito bom. Olha só, vou passar para te encerrar, Dani. Só vou agradecer a Bia por tudo, maravilhoso. A gente tem aqui, sempre ao final do episódio, a gente deixa um alecrim, que é uma dica, uma sugestão. Então, além de seguir a Prof. Bia, que eu vou deixar também, é que você se desafie e conheça pelo menos o ChatGPT. Se você ainda não tentou, pelo menos vai lá e dá uma fuçadinha para entender alguma coisa no Instagram da Prof. Bia. Ela tem muita coisa lá que você pode pegar dicas com ela, orientação. Às vezes eu não gosto da palavra dica, porque eu acho que a pessoa estuda tanto, daí tô te dando dica. Mas vamos pegar dica. Mas tudo bem, né? Vamos ficar por dica no bom sentido, então. Então acompanhe a Prof, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E segue o podcast também, né? Que vai ser legal lá no YouTube, né? Então, gratidão. Se inscrevam no podcast, Pensando Fora da Sala de Aula. Da sala ou da sala de aula? Pensando fora da sala. Da sala, isso. Pensando Fora da Sala. Beatriz, muito obrigada. Né? É sempre muito produtivo, muito interessante, muito dinâmica, sempre me acrescenta muito a conversa contigo em todos os momentos, as oportunidades que nós já tivemos juntas. Né? Acho que a fala de hoje, assim, né, ela ajudou, com certeza, a colocar sementinhas aí em mães, mulheres, empreendedoras, trabalhadoras, né? Pessoas que também estão se questionando a respeito das questões da inovação, da inteligência artificial, do mundo do empreendedorismo feminino. Eu vou passar a palavra para ti, para que você possa, então, deixar talvez algum alecrim, se você quiser, né? Alguma dica, alguma fala que você tenha para trazer ainda para as pessoas. Pode ficar à vontade. Dani, Michela, muito obrigada pelo convite. Dani, realmente, eu também aprendo muito contigo. A gente já falou várias vezes que a Dani tem coisas que eu não tenho e eu tenho coisas que a Dani não tem, né? Especialmente na educação, e que se complementa. A gente já se afirmou uma para outra várias vezes isso. Eu acho que se eu pudesse deixar um alecrim para todas as mulheres que estão aqui, nunca perca a sua essência. Seja você, independente de qualquer coisa. E esteja sempre em movimento.
Não coloque limite nas coisas que você pode fazer. Eu não vou fazer isso por causa disso. Não põe limite. É o que eu falei para vocês um pouquinho atrás, né? Eu não vou postar porque o meu celular é ruim, porque não sei o quê, porque não tenho marketing. Não precisa, faz. Não deixe de fazer. Imagina quantas pessoas vão estar... Você vai deixar o dia delas melhor com, às vezes, uma palavra que você vai falar, mesmo tendo um celular ruim. Quantas pessoas você pode deixar melhor com algo que você faça? Quantas almas você pode tocar aqui na Terra com o teu trabalho? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, não coloque limite nos seus sonhos, nas coisas que você é capaz. Vá em busque apoio. Não precisa investir o céu e a terra. O pessoal fala, tem que ter dinheiro. Não precisa. Hoje, com a internet, com o celular na mão, você não precisa... Você precisa ter vontade, né, de querer sair do ambiente onde você está e fazer diferente. Acho que é isso. Muito obrigada, meninas. Que coisa mais linda de episódio, né, gente? Muito obrigada a você, especialmente, que está aí, que nos acompanha. Não esquece, né, gente, de curtir esse episódio, de encaminhar para outras pessoas, para quem você acha que essas informações também possam fazer sentido. E a gente se vê, mais uma vez, aqui no Amélias S.A. Tchau, tchau. Tchau.